Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, nos 60 minutos de hoje, um domingo, quase 5 horas, mais cedo hoje, na esteira, tô andando bem na esteira, há 14 minutos, 1 quilômetro já andei 1 quilômetro, numa velocidade de 4.2, 4.3, tô sentindo que eu tô mais solta nessa velocidade. Já cheguei a 4.7, 4.8 hoje. Bom, gente, hoje domingo, acabando o final de semana, amanhã é segunda. Tô bem cansada, já estou cansada já na esteira, mas não furei. Consegui seguir firme na esteira final de semana. Ontem eu consegui fazer quase 4 quilômetros, quase, não cheguei nos 4, mas tenho chegado nos 4. Ontem foi a primeira vez que eu não cheguei nos 4 quilômetros. Vamos ver se hoje eu consigo. Bom, agora eu estava aqui na esteira andando, pensando sobre qual tema eu vou falar hoje no programa. Nosso foco aqui é sempre o machismo, seja nas artes marciais, na vida, no jornalismo. Meu foco é sempre o machismo, né? Eu acho que é a grande questão das mulheres. Eu acho que a luta contra o machismo tem que ser de todos, não só das mulheres, tá? Eu acho. Então, nosso foco é sempre o machismo aqui. Eu acho que, no fim, né, eu tava pensando muito nesse personagem que eu criei. O Sensei Rick Salbengrosso, né? O personagem que eu criei. Ele é um personagem, tá? Claro, eu me baseei no verdadeiro, tá? No verdadeiro Sensei Rick Salbengrosso, que eu nem sei se é sensei ainda, se não é, mas eu me baseei nele, no meu primeiro sensei de Aikido, meu primeiro professor de Aikido, aquele que eu tive conflito. Ele foi realmente uma personalidade bem forte pra mim. Eu me baseei nele, tá? Pra criar esse personagem. Mas esse personagem, ele criou vida, tá? Ele se tornou bem forte pra mim, a ponto de que... Como é que eu vou explicar, assim? É difícil eu explicar, escritora, né? Eu como escritora. Foi muito estranho eu ver o Sensei Rick Salbengrosso verdadeiro na rua, andando, e eu pensar no Sensei Rick Salbengrosso que eu tinha criado no personagem, né, que eu considero é o meu personagem, meu, né? Foi muito estranho vê-lo na rua, né, que nem aconteceu há uns 8 meses atrás, mais ou menos, né, quando eu vi. Só pode ser ele, tá, aquele homem. Foi tão, assim, surreal pra mim encontrar o Sensei Rick Salbengrosso verdadeiro. Foi tão surreal que eu não acreditava, né? Eu falei, não é possível que é o verdadeiro aquele, né? Porque o personagem que eu criei, ele é tão forte. Ele é forte que ele segue comigo, né? Ele segue comigo. O personagem Sensei Rick Salbengrosso segue comigo. Ele dialoga comigo, tá? É um personagem que eu não matei. Ele dialoga comigo, o personagem Sensei Rick Salbengrosso. Ele se tornou meu personagem, tá? É uma companhia. Ele segue comigo, tá? Eu não consegui matá-lo. É muito divertido tê-lo. E assim, ele dialoga comigo. Então, quando eu vi o verdadeiro, foi assim, foi surreal. Eu falei, não é possível.
Era inacreditável. Eu falei, como é que pode? O meu personagem andando na rua, quem mandou ele estar andando na rua? Né? Porque era verdadeiro que estava andando. Não era o meu personagem, né? É difícil explicar isso, tá? Porque criar um personagem foi muito forte pra mim, tá? Ele me acompanhou. O personagem, não o verdadeiro, tá? O verdadeiro, o Sensei Rickson Ingrosso, eu não sei se ele me acompanhou ou não. Eu acho que ele me acompanhou. Se ele for um canceriano, provavelmente ele me acompanhou, tá? Se ele for canceriano, sim, ele deve ter me acompanhado, tá? Mas o personagem foi comigo, tá? Ele foi comigo e ele foi dialogando comigo, né? Sobre o machismo, né? O tempo todo conversando comigo. O personagem. Fazendo questões, né? Trazendo lembranças, dialogando comigo. E eu me lembro que e ele me trazia, né, os diálogos que eu tive com o verdadeiro Sensei Rickson Ingrosso. Porque diferente do Sensei Rickson Ingrosso verdadeiro, os diálogos que eu tive com ele, com o verdadeiro, me trouxeram reflexões. Depois, tá? Depois da briga. Depois da briga, tudo, de xingar, né? Um xingar o outro e tal. Ele não reflete, mas eu reflito, tá? Eu sou mais cabeça que ele, tá? Eu sou cabeça, ele não é. Eu refleti sobre as coisas, algumas coisas que ele me disse. O verdadeiro. Ele falou para me provocar, mas eu refleti sobre a minha reação do que ele falou, tá? Porque o verdadeiro Sensei Rickson Ingrosso, ele falava as coisas para me provocar, tá? Para provocar uma reação, para me provocar, para me irritar, tá? Ele sempre foi assim, né? Uma pessoa que, como ele tinha essa paixão, essa é uma análise que eu faço dele, tá? Do verdadeiro. O verdadeiro Sensei Rickson Ingrosso. Como ele tinha essa paixão muito forte, ele tinha raiva de sentir isso. Então, o que ele fazia? Ele me provocava para chamar a minha atenção dele, tá? Ele tinha raiva. Era uma maneira dele brigar comigo, né? Me chamar a atenção. Então, ele me irritava, né? Então, ele ficava, tipo, me irritando, me ofendendo, me agredindo, essas coisas assim, né? E ele ficava me espelhando também. Porque ele não tem muito assunto, tá? Não é um homem que tenha muita leitura, né? Mas ele é inteligente. O verdadeiro Sensei Rickson Ingrosso, ele é inteligente, sim. Ele faz umas colocações até que fazem sentido. Eu não sei se é intuitivo, mas ele fez umas colocações até que fazem sentido. E eu nem me lembro que numa das brigas que eu tive com ele, eu nem li as coisas que ele falava, que ele se colocava, tá? Porque ele estava me provocando, né? Ele estava colocando toxicidades, jogando toxicidades em mim, né? Então eu nem lia. Eu não lia nada do que ele escrevia, tá? As últimas coisas que ele escreveu eu nem li. Porque ele estava me provocando e me ofendendo. Ele deveria reconhecer os erros dele, que eu achava absurdo. Ele nunca baixou a crista dele. Mas como ele é um homem rejeitado, apaixonado, rejeitado, então eu dei um desconto para ele. Falei, não deixa, ele é rejeitado, ele é um apaixonado, rejeitado. Então, por isso que ele reage assim, né? Ele tem uma reação de um apaixonado, tá? Só isso. Ele é um apaixonado rejeitado, por isso que ele age assim, tentando me agredir, é isso. Então ele, num dos últimos diálogos que eu tive com ele em 2018, em 2018 eu tive um diálogo com ele bem ríspido, ele até me bloqueou. Eu falei que ele era ultra machista. Muito machista, que ele não tinha tido uma lição do que ele fez. Porque o Shihan dele era frouxo e não tinha ética nem moral. Shihan Larry é frouxo e não tem ética nem moral. É o que eu penso, sempre pensei disso dele, tá? Sempre pensei isso do Shihan Larry. É um
pilantra. E aí, ele falou assim pra mim, você também é ultramachista. Falou assim pra mim, porque ele ficava me espelhando, né? E eu me incomodei com isso. Mas diferente do Sensei Rick Sabin Grosso verdadeiro, eu refleti sobre isso, né? Por que eu me incomodei com isso? Né? Do Sensei Rick Sabin Grosso falar isso pra mim. Primeiro que mulher não é machista, tá? O que acontece é que muitas vezes a mulher, ela carrega, assim, conceitos machistas. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista, óbvio. É natural que todas as mulheres foram criadas numa sociedade machista e carreguem conceitos machistas. Infelizmente, sim. É verdade, isso é. E que no decorrer da vida a gente tenha que se libertar disso. E que isso não é uma tarefa muito fácil. Tá? Você tem que fazer um trabalho muito grande e ter uma consciência muito evoluída para entender o que é machismo e para você se desconstruir disso. Porque você é educada numa sociedade machista e por pais, claro, que tem conceitos machistas. Então, obviamente que você carrega conceitos machistas, independente de você querer ou não. E você só vai se livrar deles se você desenvolver uma consciência muito evoluída e se você se desconstruir. Isso não é uma tarefa fácil. É um trabalho que você tem que fazer dia a dia. Então, óbvio que se você, sem querer, você vai reproduzir conceitos machistas. Não porque você quer, mas é porque você tem que fazer um trabalho. Né? Porque isso está na sua criação, na sua educação. Então, óbvio que eu me incomodei bastante quando ele falou isso. Né? Mas eu sei, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência que eu tenho que me construir e me desconstruir o tempo todo. Eu tenho consciência disso. Diferente dele, que não tem. E que não consegue se autoconhecer e não se melhora. Eu tenho. Eu tenho consciência do que eu tenho que melhorar. E eu reconheço o que eu tenho de ruim e eu procuro melhorar. Diferente do Sensei Rick Sabin Grosso, que tem defeitos e não se melhora. Ele, pelo contrário, ele se piora, ele é arrogante. Ele não abaixa a crista e não reconhece os seus erros, né? Essa é a diferença entre eu e ele. Isso que torna eu mais evoluída do que ele, né? Então, naquele momento eu me incomodei com a colocação dele. Hoje não, porque eu estou mais evoluída, né? Eu estou num patamar mais evoluído. Então, assim, eu não me ofendo com uma pessoa fale isso pra mim, porque eu sei que eu sei que o machismo é um trabalho, a luta contra o machismo é um trabalho constante. A mulher tem que estar constantemente se trabalhando para eliminar esses conceitos, porque isso é uma coisa que às vezes você nem percebe e está reproduzindo, né? Porque você foi criada dentro de uma sociedade machista. Então, obviamente, a escola é machista, né? Tudo é machista, né? Faculdade, tudo é. Então, você vai receber esses conceitos. Então você tem que estar o tempo todo se desconstruindo. Não é um trabalho fácil, né? Então, óbvio. Mas eu olho para as minhas sombras e eu tento me melhorar. Diferente do Sensei Rick Sabin Grosso verdadeiro, que senta em cima dos defeitos e não se melhora. Essa é a nossa diferença. Isso é ser uma pessoa evoluída e ele, que não se melhora, continua sendo uma pessoa atrasada e fica olhando para os outros, né? Fica apontando para os outros e não melhora o dele. É isso. Essa é a minha diferença entre eu e o Sensei Rick Sabin Grosso verdadeiro. Então, essa é a nossa diferença entre eu e o Sensei Rick Sabin Grosso. Eu não sou arrogante, ele é. O que faz com que ele não evolua, né? E por isso que ele fica me espelhando. No fundo, ele queria ser eu, mas ele não consegue. É isso, né? Como ele mesmo disse que me admira. Ele não precisa me admirar, ele pode ser melhor. Até que eu. Ele só precisa baixar a crista dele, né? Reconhecer as coisas erradas que ele faz e tentar ser melhor.
ser mais humilde, que é o que falta para ele, né? Eu não sei se ele consegue entender isso. Não sei realmente, né? Porque todas as vezes que eu dialogo com ele, eu sinto que ele é arrogante. Ele começa bem. Na verdade, não é que ele começa bem, você percebe que ele é falso. Não sei se ninguém sabe o grosso verdadeiro. Ele começa com um discurso de bonzinho, zen. E dá pra perceber que é falso. É forçado, o discurso dele. Ele não é zen. Aí, quando você começa a conversar com ele e diz umas coisas que você sente, umas verdades, aí sim, a máscara dele cai. Aí ele te ataca. Aquele é ele. Ele é agressivo, bem agressivo. E aí ele pega, ele vai exatamente no ponto fraco seu. Ele vai te ofender bem ofendido. Ele vai bem no ponto fraco seu. Ele tentou fazer isso comigo. Eu não li nada do que ele escreveu, porque eu sei que ele é tóxico. Eu sei. Como eu acho que ele é um canceriano, então eu sei aonde ele ia. Né? Então, se eu bato no sentimento, né? Como ele foi no meu, a gente já fica se destruindo. Então, não vale a pena, né? Mas ele vai na parte, no teu emocional. Não sei se é isso, grosso. Ele vai tentando te dilacerar no teu emocional. Esse Robin Grosso deve ser canceriano, só pode. Para ser falso, sim, duas caras, só pode ser canceriano. É falso. Bipolar. Ele é bem assim. E ele é irônico. Você não sabe quem é ele, né? Ele não é sincero, ele não te passa sinceridade. Ele tá o tempo todo zombando de você, né? Você tá conversando com ele, parece que tá o tempo todo zombando de você. Aquele dia lá que eu vi ele lá na rua, que ele me espelhou andando no mesmo ritmo que eu, ele tá fazendo aikido comigo. Ele tá fazendo aikido comigo na rua, né? Eu sei. Só podia ser ele. A única pessoa que pode fazer isso é ele, só pode ser ele. Tem uma sintonia, claro. Eu fiquei 5 anos brigando com esse homem. E criei um personagem, então é natural que eu tenha uma sintonia com ele. Claro. Infelizmente, né? E depois ele dentro do carro me perseguindo na rua. Paixonite, né, dele. Ele não conseguiu me arrumar isso, né? Ele continua um apaixonado. E me provocando. Ele me provoca o tempo todo. Tá sempre com um risinho me provocando. No carro eu vi ele com um risinho me provocando. E ele, a hora que eu subi, eu não olhei pra trás, mas eu vi ele olhando pra mim. Ele me olhou até eu subir na rua, tá? Uma cara de coitado. Ele tava desolado na hora que eu subi na rua. Eu subi e fui embora. Eu fiquei até com dó, tá? Mas assim, ele daquele jeito me chamando, eu não ia mesmo olhar pra ele. Assobiando, me chamando daquele jeito, vou dar atenção para um homem fazendo isso, né? Ele tem que aprender a chamar as pessoas direito, com respeito. Ele ficou com uma cara de coitado. Eu fiquei comovida. Ele ficou olhando até eu subir lá na rua. Eu vi, sabe? Eu vi. Muito engraçado. Muito engraçado. Mas eu tive a impressão de que não foi a última vez que eu verei ele, tá? É assim, eu fiquei com essa intuição. Acho que fiquei com a intuição que não foi a última vez que eu verei ele. É assim, sabe? Essa intuição. Ele deve ter feito alguma mandinga, alguma amarração, algum feitiço. Só pode. Então, assim, eu tenho uma ligação com o personagem, né? O personagem, sim. Acho que é por isso que eu fiquei, assim, chocada, né? Falei, nossa, meu personagem tá andando na rua. Meu personagem, eu fiquei impactada de ver o personagem andando. Porque eu criei uma ligação muito grande com o personagem. O personagem Cícero Henrique Selbem Grosso, o personagem. E quando eu vi o real, foi muito impactante pra mim.
Eu fiquei impactada, falei, não é possível. Eu fiquei olhando, não é possível, o real. Quem mandou ele estar andando na rua assim? Ele é o personagem, ele não pode. Assim, foi muito louco, tá? Muito louco, realmente. 33 minutos, minha trajetória na arte marcial foi muito louca mesmo, realmente. Foi completamente biruta. 34 minutos, gente. 2 km e 36 metros. Até, gente.